Bora falar de futebol? Seguindo a análise setor por setor, posição por posição do Palmeiras, a gente vai mergulhar agora no ano dos centroavantes em 2024. E assim, é fato que ninguém se firmou, apesar de Flaco Lopes gerar debate, diferentemente de Rony, que não gerou debate num segundo ano bem abaixo da média, em comparação principalmente ao ano em que o Rony de fato fez uma boa temporada, que foi em 2022. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois atacantes? Mas antes, claro, eu quero me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar nos 100 mil inscritos logo. Se inscreve no canal aqui embaixo, já somos mais de 63 mil, é uma maravilha. E claro, tô contando com a sua inscrição para colocar essa plaquinha dos 100 mil do YouTube aqui em cima. Já aproveita, clica em outros botões que são facinhos, tá? Esse do lado do sininho, ele ativa as notificações. Quando você vai para o outro lado, tem o botão do joinha, do like e o botão do hype. Esses dois botões, eles mostram para o YouTube que o trabalho foi bem feito nesse vídeo. E aí, ele manda para mais pessoas. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo. Pode ser com elogio, pode ser com crítica, algo a discordar, algo a agregar, fique super à vontade e debata com a galera aqui embaixo que tem muita gente boa também. Se você quiser ser um membro apoiador do canal, eu vou ficar muito contente. Bora pro tema do vídeo? Bom, o Rony ele tem pouco debate nessa temporada, né? O Rony realmente fez a sua temporada de longe mais fraca pelo Palmeiras. Rony foi titular em apenas 27 jogos dos 62 que disputou. Então, diferentemente do que aconteceu na temporada passada, quando o Abel Ferreira tinha uma confiança muito grande no Rony, nessa temporada isso mudou. Na temporada de 2022, ou melhor, 2022, 2023, o Rony, ele jogou 59 partidas e foi titular em 47. Em 2024, 62 jogos, titular em 27. Já caiu muito a confiança de sair jogando com ele, claramente. E isso, claro, teve um reflexo muito grande no ano, mostrando que não havia um centroavante para disputar a posição com o Flaco Lopes, para ser uma sombra do Flaco Lopes, para obrigar o Flaco Lopes a crescer ainda mais, para fazer com que o Flaco Lopes dividisse responsabilidades também. Isso não aconteceu, até porque, como eu disse, o ano de 2023 do Rony também é fraco. Apesar dos bons números, 14 gols e 7 assistências em 2023, números que caem nessa temporada de 2024, 10 gols e 6 assistências, mas com muitos erros na construção, muitos erros na finalização, um jogador muito voluntarioso, de muita entrega. Não dá para questionar isso do Rony. Mas é fato que hoje não há uma ala que defende, por exemplo, o ano do Rony. 2024 do Rony tem que ser olhado de uma forma diferente. Não. Há quem defenda que o Rony não mereça as ofensas que recebe, e essa ala tá certa, porque ninguém merece ser ofendido. O Rony tem entrega pra caramba em campo, mas não tá conseguindo, de fato, desempenhar um bom futebol. Não foi bem em 2024, mas ofensas é demais, até também pela história que tem no clube, pela importância que tem no clube, pelos títulos que conquistou no clube. Mas entre os atacantes da Série A, foi o jogador que colocou menos bolas na rede das esperadas, das conclusões que muito se imaginava que ele colocaria na rede e não fez. E a conversão de finalização em gol do Rony foi de 7%. A cada 100 finalizações, 7 gols. É realmente muito baixa a conversão de finalização. É a pior do Campeonato Brasileiro entre os centroavantes, que jogaram um número de jogos considerável. E, para você ter uma ideia, olhando para a temporada de 2022, é metade. Em 2022, o Rony tinha 14% de conversão de finalização em gol. Então, realmente, números muito baixos do Rony, que se entrega, é voluntarioso. Mas isso não basta numa Série A se ele não está conseguindo desempenhar tecnicamente o mínimo, que foi o que ele conseguiu em muitas ocasiões para ser importante. E em relação ao Flaco, aí a gente tem que mergulhar numa outra seara, na minha opinião. Parte da torcida defendeu o ano do Flaco pelos números, que de fato são bons. Em 61 jogos disputados, o Flaco tem 27 participações em gols. É praticamente uma participação em gol a cada 2 jogos. Não dá para dizer que os números são ruins. O ano do Flaco, aos 23 anos de idade, ele é um ano de números muito bons. Muito bons.
Mas é um ano marcado por gols perdidos em momentos decisivos. E isso acaba pesando muito para um jogador de 23 anos que está buscando se firmar. Não à toa, o Flaco termina a temporada revezando titularidade com o Rony, que não foi bem. Então não havia a confiança do Abel de fato no Flaco Lopes nesse momento de reta final de Brasileiro, que era um momento decisivo. Quando o Veiga, para trazer uma comparação aqui, ele caiu de rendimento, não foi bem, não estava entregando, o Veiga seguiu no time. Porque o Abel confiava que ele recuperaria jogando. Com o Flaco não foi assim. Então, isso já dá o tom de como a comissão técnica enxerga o poder de decisão desse jogador, apesar dos bons números, é verdade. É só o oitavo a superar a marca dos 20 gols desde 2008. E teve seus gols que mudaram resultados, definiram vitória para o Palmeiras, tanto no Paulistão quanto no Brasileirão. Mas é verdade que sentiu na hora de resolver em momentos decisivos. Perdeu gols contra o Botafogo no Brasileirão, perdeu na Libertadores de novo contra o Botafogo, perdeu diante do Corinthians num jogo muito importante e pesado, mas também fez alguns relevantes. Contra o Bahia nos minutos finais, decidiu o jogo num jogo que também era pesado. Foi o autor dos 2 gols na vitória contra o São Paulo no Clássico do Brasileirão, em meio às decisões de mata-mata. Foi o autor do gol da vitória contra o Vasco, enquanto o Palmeiras galgava entrar na disputa do título na vitória por 1-0. E lembrando que ele fez gols decisivos no histórico tricampeonato paulista do Palmeiras, deu assistência na final para o gol que decidiu o título para a equipe alviverde. Então, não dá para falar que o ano do Flaco é de todo ruim, mas dá para destacar que ele sentiu os momentos decisivos. E se o momento parece de fim de ciclo do Rony, e eu estou gravando esse vídeo aqui, neste momento, ainda na gravação, não tem a decisão se o Rony fica para a temporada que vem ou não, lembrando que são análises frias, vídeos sobre 2024 que eu gravei com alguma antecedência. O momento do Flaco parece de uma carência de alguém para dividir responsabilidade, porque o Rony não foi esse cara. Eu estou falando de dividir responsabilidade mesmo no foco dentro do jogo, ali, próximo dele. Ah, mas tem o Estevão para dividir responsabilidade. O Estevão tem 17 anos. Não dá para dividir responsabilidade com um garoto de 17 anos. Agora, há dois exemplos que eu trago muito claros em relação à divisão de responsabilidade e sombra que potencializa jogador. Veja só, não sou eu que estou dizendo. Os números falam e também o próprio Yuri Alberto falou. Depois da chegada do Memphis, em que se depositou muita esperança de que ele seria um finalizador de muita qualidade, um atacante que puxaria toda a responsabilidade para resolver jogos, o Yuri se sentiu mais à vontade, mais confortável para dividir essa responsabilidade, mais confiante nos momentos em que entrava em campo e acabou saindo como um jogador de seleção de Campeonato Brasileiro, artilheiro da competição. Ele evoluiu demais dividindo responsabilidades. O Yuri tem a mesma idade do Flaco Lopes. É muito interessante destacar isso. Quer um outro ponto em relação à sombra, a jogador que faz o outro crescer? Veja só, os 2 últimos grandes artilheiros do futebol brasileiro nos últimos anos. Quem são? Sabe de cabeça? Olhando temporada a temporada, jogadores que fazem gols atrás de gols, participam de gols atrás de participação de gols. Pedro e Gabigol. Jogando no mesmo time, um evoluindo o outro, um fazendo sombra para o outro, um disputando para o outro, um passando confiança e dividindo responsabilidade também. Isso ajuda a evoluir qualquer um. Se você for olhar para o Igor Jesus, se adaptou rapidamente ao futebol brasileiro, dividindo responsabilidade com outras peças experientes. O Tiquinho era o seu reserva, entrava em campo e também tinha uma responsabilidade em cima dele. O Luiz Henrique veio da Europa, jogador pesado, jogador já que foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, chegou, puxou a responsabilidade e falou, opa, tá tranquilo. O Savarino, jogador já cascudo, jogou no Atlético Mineiro, futebol brasileiro, foi jogar na Major League Soccer, voltou, pegou a responsabilidade, deixa comigo. O Almada chegou, se sentiu à vontade no Botafogo. Ficou fácil para o Igor Jesus dividir responsabilidades. O Flaco Lopes não tinha com quem dividir responsabilidades nessa temporada, na sua posição e até ao redor. Um garoto de 17 anos não pode ser o escape de divisão de responsabilidade. Ninguém vai jogar a responsabilidade nele. Então, olhando para esse cenário,
me parece que o Flaco Lopes precisa de um jogador para que ele viva o que viveu o Yuri Alberto no Corinthians. Eu vejo dessa maneira. E hoje outras equipes têm centroavantes mais decisivos, que chamaram mais atenção. O Pedro no Flamengo, o Lucero no Fortaleza. O Bright White jogou pouco no Grêmio, mas a média dele é muito boa. E um jogador que puxou responsabilidade, não sentiu a camisa, chegou no meio do ano e tem uma média boa de gols. O Verratti com 20 gols num Vasco muito complicado de se jogar. O Yuri Alberto é um jogador que foi mais decisivo, mas também por essa companhia. E dá para dizer que alguns centroavantes de nome, já fazendo essa comparação com outros centroavantes da temporada do futebol brasileiro, não se firmaram. O Cano, que fez uma temporadaça em 2023, foi mal demais no Fluminense esse ano, e acontece. O Borré e o Valência, temporada com pouquíssimos gols, embora o Borré tenha melhorado ali na reta final, o Valência também, com o Roger Machado. Diego Costa não conseguiu sequência no Grêmio também por problemas físicos, um jogador que já está em fim de carreira. O Caleri no ano abaixo do esperado mais uma vez. E algumas peças que chamaram a atenção em times de menor poderio e qualidade, né? O Pita puxou a responsabilidade do Daverson no Cuiabá e foi um jogador importante, apesar de não ter conseguido salvar a equipe do rebaixamento. O Alejandro no Vitória chamou demais a responsabilidade num momento pesado, é um jogador jovem, mas que viveu um segundo turno muito bom, principalmente com o Carpini, mostrou aquilo que ele não conseguiu mostrar no Red Bull, nem mostrar no Galo, ainda é jovem, está em desenvolvimento. Mas foi bem, inegável. E aí a gente coloca uma dúvida, né? Um ponto de interrogação enorme em relação a uma oportunidade de mercado que vai ficar aí à disposição de vários clubes, que é o Gonçalo Mastriani, do Atlético Paranaense. Viveu um ano muito estranho, começou muito bem no América, foi contratado pelo Atlético, mas acabou virando reserva do Pablo, que não tem bons anos há algum tempo em relação à eficácia, embora faça gols, mas é um jogador que me deixa uma pulga atrás da orelha em relação à categoria e à qualidade. Mas é fato que há 4 anos o Mastriani vem fazendo média de gol enorme por participação nos seus times, em 4 times diferentes, inclusive. E o Flaco, para fechar, tem potencial. Acaba de completar 24 anos em dezembro, mas passa a impressão de que ainda pode evoluir ainda mais. Num ano que foi abaixo do esperado, pela expectativa que se criou por ter toda a responsabilidade nele como 9, o Flaco bateu 22 gols e 7 assistências, 29 participações em gols em 61 partidas. Faltou nos momentos decisivos aparecer? Faltou, mas ele só tem 23 anos. Pode evoluir ainda mais. É um 9 que precisa de alguém como o Yuri Alberto para crescer. Como chegou o Memphis. Um cascudo, experiente, que não sente camisa e que dentro da sua posição pode puxar a responsabilidade e ajudá-lo também nos treinamentos e nos jogos. Essa é a minha visão em relação ao ano dos centroavantes do Palmeiras. A gente vai falar sobre eficácia como um todo também, mais à frente em relação aos 9s, né? Mergulhar nesse ponto específico. Mas para mim, relembrando, né, aqui nesse vídeo, uma análise fria de 2024, não sei se no momento da publicação desse vídeo o Palmeiras já terá contratado um centroavante, mas precisa de um nome que divida a responsabilidade. Essa é a minha análise, claro que eu quero a sua aí embaixo. Concorda comigo? Discorda? Tem algo a agregar? Fique super à vontade. Não se esqueça de clicar aqui no botão de inscrição para me dar essa moral. Bora chegar nos 100 mil inscritos juntos? Bora, junto com o Rodrigo Fragoso da TNT Esportes nessa missão aqui no YouTube? Bora, né? Vem comigo. E além disso, claro, clica no botão do like, esse joinha que é importante, e do hype. Maravilha? Para o YouTube mandar esse vídeo para mais gente. Claro que eu conto com a sua moral espalhando o vídeo para todo mundo. Combinado? Bora falar de futebol.